Pessoal, dando sequência à aula anterior, tá? Percebam uma situação que a gente tinha parecida com essa daqui, né? Como eu tenho, eu coloquei o line wrap, né? A gente foi colocando os itens, não deu, ele começa a ir para a linha de baixo, não deu, ele vai para a linha de baixo, tal. E a gente naquele primeiro momento, né? Naquele momento a gente tinha utilizado o space evenly, né? Ou seja, havendo espaço, ele vai tentando distribuir espaço igualmente. Aqui deu bem azar que tem um pixelzinho aqui, tá? Mas enfim, para os demais, aí não dava para distribuir esses dois pixels igualmente, né? Mas onde a gente tinha mais espaço aqui, ele sempre foi tentando distribuir igualmente. E aqui a gente tinha o wrap, né? Tinha mais itens que cabiam nessa área específica, ele passou para a linha de baixo. Bom, situação prática, você quer resolver esse problema, né? Você deixou o ref alto ou sem o ref, né? Vai dar na mesma. Opa. O ref se ajusta automaticamente, tá? Depois eu vou... mas perceba que nessa linha de baixo aqui ficou sobrando esses espaços, né? Teoricamente esses dois itens tinham que estar alinhados para cá, mas a gente volta nessa parte aqui ainda. A única coisa que eu queria mostrar antes disso é voltar a uma situação anterior aqui, onde nossa vida ela era mais simples, onde eu tinha duas divisões. Agora deixa eu voltar meu ref fixo, ref 500px, tá? Para falar de um aspecto relacionado ao direction, tá? E para isso eu vou fazer uso desta figurinha que está aqui no Developers Mozilla, tá? Que é o seguinte, por padrão, né? E perceba aqui que ele está considerando o pi aqui como flex container, os demais aqui como flex items, né? Por padrão, ele vai considerar como eixo principal, né? O eixo do tipo row, tá? O flex direction do tipo row, tá? Quando eu tenho esse flex direction do tipo row, que é o tipo padrão, né? Então, o justify content vai se referir ao eixo horizontal e o align items vai se referir ao eixo vertical, tá? A partir do momento que eu mudo a direção, tá? O main axis vai passar para o lugar desse cross axis aqui, o cross axis vai virar esse main axis. Só que aí o justify content, o align items, eles acompanham o eixo principal. Então, na teoria, o justify o justify content, fala justify items, o justify content, ele acompanha o eixo principal, tá? E o align items acompanha o cross axis aqui, o eixo que cruza o eixo principal. O que isso implica na prática? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar o flex wrap, tá? Vou deixar o display flex, que era a opção padrão. Isso daqui, certo? Display flex. E nesse sentido, ó, a hora que eu utilizo o align items center, né? O eixo principal está na horizontal, então o align center ele está relacionado ao cross axis. Opa, apertei o botão errado. Ele vai alinhar os itens aqui na horizontal, na vertical, no centro, ok? Bom, se eu trocar o orientation, tá? Então, eu falo orientation, mas é direction, tá? Mas é orientação e direção a mesma coisa. Se eu trocar para coluna, tá? Vamos trocar para coluna. E aí o que aconteceu? Ó, agora ele está no centro, esse cara aqui, só que no eixo vertical, não está mais no centro, na horizontal. Por quê? Agora o cross axis virou esse cara aqui, porque o main axis é o eixo na vertical, tá? Então ele acompanhou o cross axis, que agora o cross axis está na horizontal, tá? E perceba que agora que eu estou na horizontal, se eu utilizar, por exemplo, o justify content, tá? Eu vou colocar o space between, que é aquele que separa um de um lado outro do outro, tá? Olha o que vai acontecer aqui, ele vai jogar um lá para cima e o outro lá para baixo, tá? Se a orientação não está, né, na coluna, né, não está na direção, não está vertical, está na horizontal, que é o padrão, né? O justify content que ele vai fazer, vai separar um do lado,
outro do outro no eixo principal, tudo bem? Então a questão é, o justify content, tá? Ele acompanha o eixo principal, tá? Cadê? Esse eixo aqui, que a priori, ou por padrão, tá? É o row, como a gente viu. Inclusive, se a gente não fala nada, por padrão é o row, tá? E o align items, ele ocupa, ou ele refere-se ao cross-axis, tá? Que é o eixo a priori vertical, mas na hora que você muda a direção, ele pode, ou vai virar o horizontal. Tudo bem? Então, é bom se atentar a isso, tá? Não sempre pensar que o justify content ele é na horizontal e o align items vai aliar inter na vertical. Não, eles acompanham os eixos, tá? Então, justify acompanha o main axis e o align items acompanha o cross axis, beleza? Então, muito importante fazer isso daqui. Voltando, tá? Aquela situação anterior, deixa eu voltar meus divs aqui. Acho que não tinha o ref, tá? Esse é um dos grandes problemas levantados. Faltou o wrap, né? Flex wrap. Eu quero wrap. Tá? Aqui ainda ficou um pouquinho mais claro esse problema, né? Que lá na última linha, como eu estou distribuindo, utilizando o space between, né? E o space between ele joga para um lado e para o outro, separa bem, né? Que ficou até mais evidente esse cara aqui, mas vamos voltar para o Evenly, tá? Que distribui o espaço igualmente. Perceba que nessa última parada aqui, nessa última linha, né? A princípio, se eu assumisse que eu estaria utilizando um alinhamento aqui da esquerda para a direita, né, para exibir umas caixinhas com itens, etc. Aqui essa parte de baixo fica um pouquinho quebrada, né? Não tem nada, nenhuma solução a priori ou padrão, tá, para resolver esse problema, tá? O que a gente teria que fazer é pegar o último item, tá, verificar se ele é número ímpar, etc, e adicionar. Lembra que a gente tem um enésimo child lá? Verificar se é número ímpar ou não. Verificar quantos elementos eu estou exibindo por coluna e verificar se ele não está aqui no final da minha coluna, tá? Se não for de final de coluna, a gente vai pegar e vai adicionar margem mesmo para esse cara aqui na direita, para empurrando, vamos fazer as continhas, tá? Para empurrando ele para a esquerda. Mas isso a gente deixa para fazer no exemplo prático, tá? Mas só alertando que vai ter esse problema. Então, para não fazer conta lá, não ter que fazer um monte de conta aqui, tá? Eu vou deixar só para a parte do exemplo prático, beleza? Então, com isso a gente matou aí os principais métodos, tá? Do Flex Container, tá? Mas eu falei para vocês que a gente ainda tem o Flex Items para mexer, né? Então, pegando aqui o exemplo do W3, inclusive ele dá até um exemplo, se você quiser aliar um cara aqui exatamente no centro, né? Ele só colocar o Align Items, Justify Content, Center, que ele vem parar bem no centrinho da página, tá? Mas vamos lá, Child Elements ou itens, tá? Ou Flex Items, né? Para a gente começar a trabalhar com esses caras, tá? Quais propriedades a gente tem, tá? Então, eu vou voltar a uma situação aqui no nosso mundo mais simples por enquanto. Pode ser com 2, 3. E pessoal, eu acho que eu deixei de mencionar um site aqui. Inclusive, ele, nessa parte da ordem, ele vai ser bem mais legal. Esse primeiro CSS Tricks aqui. Tá? Aqui, ó, Content Properties e o Flex Items, tá? Então, a gente viu, ó, Display, a gente viu Direction, a gente viu o Wrap, ó. Tá? Esse Flex Flow a gente não chegou trabalhando. A gente chegou a trabalhar específico com o Flex Flow, tá? Mas o Flex Flow, ele, vamos dizer assim, é o atalho, tá? Da direção, tá?
e do wrap ao mesmo tempo. Tá? Então, em vez de você utilizar o flex direction e o flex wrap, você pode utilizar o flex flow com o wrap. O justify content a gente viu. A gente mexeu com todos? Mexemos com todos, acho. Space between, space around. Mexemos com todos. O justify content, flex start, flex center, belantinho, align items, né? A gente não fez esse baseline, né? O stretch, ó, o stretch ele estica todo mundo e o baseline ele alinha de acordo com o texto, tá? Não vimos esse cara aqui. Align content, beleza, passamos todos esses caras aqui. Tá? Agora a gente vai ver o child properties do itens, tá? Bom, a princípio, tá? Todo item do Flexbox, ou seja, que está dentro do Py lá, que está com flex tudo bonitinho, ele tem a mesma ordem, tá? Ou seja, se eu não estou alterando a ordem de ninguém, tá? Todos eles vão sendo exibidos de acordo com a sequência, tá? Mas se de repente eu falar, no caso aqui o valor deles, default é sempre 0, tá? Se eu quiser alterar a sequência de um cara no flex, tá? E por que eu faria isso? Eu vou falar, pô, vamos pensar que eu tô... um exemplo de um dos cursos que eu fiz, tá? Ele falou o seguinte, ó, bom, se eu tenho disponibilidade na minha tela do menu inteiro, tá? Eu posso deixar todos os itens lá numa ordem X, né? O home, etc, parará, e o nosso app, ou app, estimulando o cara a baixar app, bem em destaque no canto da tela, assim, porque normalmente você vai sempre olhando para os cantos da tela, tá? Mas se a gente tiver no mobile, tá? E eu for colocar esse menu para caber no mobile, colocar ele na horizontal, o nosso app vai ser a última coisa que o cara vai ver. Nesse sentido, eu quero trazer ele para o começo. Tá? Então, eu posso, com o auxílio do Media Query, falar, pô, quando tiver nessa Media Query, esse item aqui, eu vou alterar a ordem dele. Tá? Ou posso alterar a ordem dos itens que eu quiser. Mas, para isso, a gente vai precisar definir um valor de ordem. Tá? Nesse caso, como eu falei, o padrão é 0. Tá? Então, ele vai analisar essa ordem. Se der empate, vai na sequência estar parecido. Se não der, ele vai trazer os menores antes e os maiores depois. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar o div3. Tá? Div3, vamos renderizar aqui. É esse cara aqui. Se eu colocar o order dele -1, order, -1, tá? Se o padrão de todo mundo é 0, ele é -1, ele vai parar para antes. Tá? Então, colocamos aqui o div antes. Então, se você, inclusive, quiser fazer código para trocar a ordem dos seus elementos na tela ou de acordo com a responsabilidade, você pode programar no JavaScript para trocar a ordem, tá? Ou alterar a ordem dele de acordo com o Media Query. Tudo bem? Então, esse é um dos elementos que a gente tem aqui, tá? FlexGrow, tá? O que acontece, ou qual que é o exemplo que ele está colocando aqui, tá? Ou vou colocar, deixa eu pegar com 2 elementos aqui para 2 elementos, portanto eu vou tirar aquele div lá, só ver como é que está o alinhamento, tá ok, tá? Space between, eu não vou colocar nada, vou tirar o flex wrap, vou deixar só o display flex row, tá ok? O que acontece aqui, tá? Tem um espação sobrando aqui dentro do meu Py, correto? Então, se a gente pegar aqui o div, tá? O div principal, o espaço interno, que é o azulzinho, tá? O resto ele está colocando aqui o laranjinha borda, tá? O espaço interno ali, 640 pixels, está dando metade da tela, tá? Tem um espacinho, um espaço sobrando aqui dentro, né? Se eu quiser falar para esses itens, falar, opa, se tiver espaço ocupando, pode ocupar, tá? Eu vou utilizar aquela propriedade que a gente viu que é o FlexGrow. Tá? Então, vou colocar aqui um FlexGrow, tá? E como que esse FlexGrow funciona, tá? Funciona o seguinte, ó, todo mundo que tiver o FlexGrow aqui vai ter um valor associado. Então, vamos pensar que esse cara aqui tem 1 e esse cara aqui tem 1, certo? Então, estão 2 itens com FlexGrow aí dentro, tá? Falando que vão ocupar, determinando esse valor 1. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai somar todos os FlexGrow, tá? Que estão dentro desse Py aqui,
certo? Vai pegar o número e vai dividir o espaço restante de acordo com aqueles números, tá? Então aqui eu estou falando, ó, eu tenho 1 com 1, eu tenho 2. Então aquele espaço restante eu vou dividir em duas partes, tá? Uma parte eu vou dar para esse cara aqui, outra parte eu vou dar para esse cara aqui de baixo, tá? Então, vamos salvar. Salvei. Tá? E aí o espaço restante, ó, ele distribuiu igualmente com quem está sobrando. O Alt Tab não está funcionando por algum motivo, mas vamos lá. Se eu dar mais parte para um do que para o outro, então, por exemplo, eu vou dar 2 para esse e 1 para esse daqui. Então, agora ele vai dividir aquele espaço restante em 3 partes. Uma parte ele vai dar para esse cara, ou seja, 33,33%, e as outras duas partes, 66,66% da parte restante, para esse cara aqui. Tá? Então, eu salvei, agora salvei. Tá? Perceba que esse cara aqui ele passou a ocupar uma parte um pouquinho maior. Ok? Flex Grow. Então, se tem espaço sobrando, a gente cresce com esse espaço. Beleza? Caso, normalmente quer dividir os conteúdos na tela, enfim, né? Em vez de ficar no width 50%, 70% e etc. Tá? Pode posicionar os elementos, né? E, enfim, não só para isso, né? Mas na proporção do crescimento deles também, e etc. Como é que eles vão crescendo, isso daqui vai influenciar também. Mas é um recurso nativo do Flex, tá? Para você não precisar ficar mexendo com width, percentual, nem nada do tipo. Tá? Da mesma forma que a gente tem o Flex Grow, tá? Deixa eu ver se está em sequência, eu não lembro qual que é a sequência que está aqui. A gente tem o Flex Shrink, tá? Ó, defines the ability for a flex item to shrink if necessary, tá? De encolher caso necessário, tá? E aqui é a mesma coisa, a ideia é a mesma, tá? Basicamente, ele vai pegar a parte que você está encolhendo, né, dividir em partes iguais, tá? E esses elementos eles vão encolher de acordo com a parte, tá? Então, por exemplo, ó, o padrão desse Flex Shrink é 1, ou seja, se eu tenho dois componentes, né, eu reduzi, vamos dizer assim, 100 pixels a minha tela, tá? Bom, 100 pixels ele vai dividir em duas partes, certo? Cada uma das partes vai ter 50 pixels, então ele vai tirar 50 pixels de um, 50 pixels de outro. Vai dividir igualmente, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar o Flex Grow 1, só para eles ocuparem a mesma tela. Tela não, né? A mesma proporção. Tá? E eu vou utilizar o Flex Shrink. Tá? Então, vamos lá. Flex Shrink. Tá? Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Para a gente notar a diferença disso daí, eu vou fazer o seguinte, ó. Na hora de encolher, o meu div1 ele vai, teoricamente, ocupar duas partes do encolhimento. E meu div2 vai ocupar uma... Vamos exagerar. 3 e 1. Tá? Bom, então, a princípio, essa é a definição padrão. Só que, se eu começar a encolher, como esse cara aqui está com width relativo, tá? Perceba o seguinte, ó. Não está mais meio a meio como estava anteriormente, tá? Não estava nem meio a meio, né? Acho que estava um pouquinho maior pro div1, que tinha uma pixelagem um pouquinho maior aqui. Perceba que na hora de encolher, como esse cara aqui ele encolhe com proporções ou com partes maiores, ó, ele ficou bem menor do que esse cara aqui. Beleza, pessoal? Tá? Acho que realmente ele está um pouquinho maior. Ó. Vamos ver aqui, ó. 341, outro 291, né? Então ele está com uma parte um pouco maior, sim. Mas na hora, conforme eu vou encolhendo, né? Ó, ele vai ficando bem pequenininho, bem menor que o outro, porque o Flex Shrink dele está maior, tá? Então, encolhi 400 pixels para facilitar a conta, né? Então, eu vou dividir esses 400 pixels em 4 partes iguais. 3 partes eu vou encolher o div1 e uma parte, 100 pixels, eu vou encolher o div2. Ou seja, eu vou tirar 300 pixels do div1 e 100 pixels do div2. Beleza? Essa outra propriedade aqui do Flex Shrink. Vamos lá. O Flex Basis, tá? É uma forma de width, tá? Por default ele é esse alto aqui, tá? Eu nem vou passar ele, que não tem exemplo aqui,
tá? Mas o Flex Basis, você vai definir o width mesmo do componente, tá? Então, se colocar o width 100 pixels, tá? Se você colocar o Flex Basis 100 pixels, aquele elemento vai ter 100 pixels. Então, só pra gente ver, vou tirar esse grow para não influenciar e nem o shrink, tá? Vou chegar aqui, ó, eu vou colocar, em vez do width, 200 px, vou colocar um flex basis, 2 pontos, 300 px. Vamos lá no Flexbox, não é aqui, é aqui. Eita, pô, tô com 2 janelas abertas. Tá? Vamos colocar aqui, ó, esse cara aqui, de acordo com a tela, ele está com 300 pixels. Tá? Então, uma forma de você definir a base do componente, tamanho base do componente, é o Flex Base. Beleza? E depois tem o Flex aqui, que você consegue encadear Flex Grow, Flex Shrink e o Flex Basis em um comando só. Tá? Então, em vez de fazer tudo separado, dá o Flex, ó, até coloca o exemplo aqui, ó, 0, 1 alto, que são os exemplos padrão, e você pode colocar o Flex, o Grow, o Shrink e o Base aqui em sequência. Tá? Bom, além disso, tá, para finalizar aqui os Align Items, outro exemplo bem legalzinho que ele dá é esse daqui do Align Self. Tá? Então, vou voltar aqui para 3 divisões. Align Items. Tá? Eu vou tirar esse Align Items aqui só para ele colocar todo mundo no topo. Vamos lá. Beleza, deixa eu só aumentar o height. Tá todo mundo por padrão, né? No Start Flex Start, né? Então, Align Items, por padrão, todo mundo Flex Start. Vamos supor que só pra gente alterar, vamos ficar diferente Flex Item. Mas eu falo o seguinte, ó, esse carinha aqui, o 1, tá? Eu quero jogar ele pro meio, certo? Esse cara aqui eu quero no centro, os outros dois mantêm a opção padrão. Então tem esse método aqui, que é o Align Self, ou seja, eu vou me alinhar a mim mesmo. Tá? Então eu posso pegar o div2, que é o que eu quero, é o div2, ó, de acordo com a disposição, eu troquei a ordem, né? É o div1. O div1 eu quero alinhar ele no centro, só ele, tá? Então align, tracinho self, onde que eu quero? Eu quero ele no centro. Tá? Então a gente coloca e só ele vai parar no centro da nossa imagem. Tá? Se quiser colocar ele no Start, né? Então align self, flex start. Só ele lá no começo do meu flex. Tudo bem, pessoal? Então essa é a ideia, aí a teoria por trás do Flexbox, né? A gente aplica então o flex, tá? No componente Pi, tá? Define a forma, a direção, disposição dos elementos, se vai ter o wrap, se não vai ter o wrap, tá? E automaticamente os componentes filhos, eles vão adotar ou vão assumir aquele comportamento de disposição definido nos pais, mas a gente viu também que a gente tem alguns métodos aí para aplicar nos componentes filhos, tá? Como alterar a ordem deles, tá? Como colocar a disposição específica só para um elemento, tá? A questão de aumentar ou diminuir o elemento, a proporção com que eles vão aumentar ou diminuir, tudo bem? Então bem tranquilinho essa parte do Flex também pode ser útil em diversas situações, principalmente, tá? Quando a gente quer trabalhar com uma grande quantidade de itens ao mesmo tempo. Quero alinhar a gente já viram em Web 1, né, com CSS, tudo bem? Não deixa, mas é possível fazer com Flex também, como a gente fez na aula passada. Mas a gente viu a utilidade, a grande utilidade que ele pode ter para alinhar um grande conjunto de itens. Tá? Então, na próxima aula, a gente já volta com o projeto utilizando aí, ou disponibilizando os elementos via Flexbox. Ok? Então, até lá.